antes de 25 de Abril já era diretor desta coletividade. Era presidente da junta em simultâneo, por acaso era o presidente da junta mais novo do país, tinha 27 anos. A ver. Entretanto, a banda caiu em 1972, por aí, porque tinha um presidente que era senhor absoluto aqui e resolveu abandonar. Entretanto, há um primo meu que era músico, que era o Álvaro Gameiro, que resolveu reativar a banda e convidou uma série de pessoas que ele entendeu para nós pegarmos nisto. Fomos ter com esse senhor que tinha abandonado a banda, sim senhor, passou-nos o testemunho e a partir daí abandonou. Daí até comemorar o centenário foi rápido, portanto, nessa altura a banda nem estatutos tinha. Procurámos formalizar os estatutos, que ainda hoje servem como é que se chama? Quais? Os estatutos há outro, que é o regulamento interno. Ainda hoje serve como regulamento interno, tem tido alguns aperfeiçoamentos e precisa de mais, que nessa altura era aprovado pelo Governo Civil, exatamente foi aprovado pelo Governo Civil de Santarém. Pronto, comemorámos o aniversário, foi uma festa muito interessante e daí para cá continuei sempre, hoje não como diretor, mas como Presidente da Assembleia Geral. Já estou farto de dizer ao Nuno que estou cota, que isto já só dura ser substituído, mas ele entende que temos que ir pelo menos até aos 150. A próxima é este mandato. Pronto. Pronto, isto é assim um resumo geral da minha atividade aqui. Depois teve muitas peripécias, depois de 25 de Abril, difíceis, porque esta casa, o telhado ameaçava ruir, o instrumental estava todo deteriorado, muito antigo, e tinha um sistema de afinação que era o sistema brilhante, que os mestres tinham dificuldade em afinar o som com o instrumento normal, vamos lá, hoje. E então conseguimos, com a ajuda de uns externos, comprar um instrumental todo novo, da marca Yamaha. Fizemos essa surpresa no dia do aniversário dos músicos. Entretanto, a casa, como ameaçava ruir, isto tinha só até ali, se repararem, ali, onde está ali aquele socalco, Dá aqui esta divisão. a sede era dali para a frente. Só. Ou seja, toda esta parte aqui não existia, nem existia a cave. Mas para isso era preciso muito dinheiro e nós estávamos com coragem para isso, apesar da ajuda de muita gente, não era, na altura era muito dinheiro. Agarrei-me ao Presidente da Câmara de então, pedi a ele, tínhamos que ir ao Governo ver se conseguíamos uma ajuda e fomos à Secretaria, então Secretaria de Estado da Cultura, Palácio de Belém. O Secretário de Estado recebeu-nos muito bem, simpático, não sei o quê. Fiz-me ver da urgência que nós tínhamos da ajuda, o meio onde estávamos inseridos, que era um meio pobre, meio agrícola na altura, meio operário. E, entretanto, dias depois recebemos uma carta a informar que não estava no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, porque a Secretaria de Estado da Cultura apoiava a cultura e não obras, vamos lá. Mas tinha passado para o Ministério da Administração Interna, que na altura era o Engenheiro Valente Oliveira, e foi rápido, sim senhor, atribuiu-nos um subsídio de 2.500 contos. À altura, 2.500 contos. Pode entrar, Pode entrar, ó. 2.500 contos na altura, que foi uma verba importante, se pensarmos 2.500 contos há 50 anos atrás quase, representava muito dinheiro. Um operário ganhava o quê? Nessa altura um operário ganhava 500, 600 contos por mês. Operário fabril. Portanto, disponibilizavam logo metade dessa verba, 1.250 contos, metade logo tivessem as obras concluídas. E assim se fez. Assim se fez. Depois tínhamos o problema de fazer a cave ou não fazer a cave. A direção cá estava na altura
também estava indecisa, chamaram-me, eu vim cá dar uma ajuda e eu disse, "Epá, isto ou se faz agora ou já não se faz. Avançar a casa sem ter a cabo, nunca mais fazemos a cabo. E tudo avançou-se, mais uma vez sem dinheiro. Entretanto, eu era presidente da junta outra vez, depois do 25 de Abril, já deve ter sido em 78, 80, para aí, 80, 80, à volta de 80. E a junta foi dando umas ajudas, ou seja, isto com mão de obra oferecida, de certa maneira. Apareciam aqui carradas de areia, apareciam carradas de brita, sacos de cimento, para entusiasmar o pessoal, isto andar para a frente. E assim se foi fazendo. Pronto, isto é o resumo. Há bocado quando estava a dizer, pego eu na palavra, quando disse que em 72 tinha decaído, foi? Sim, Parado um bocado. Qual era a razão? Pode-se saber? Olha, isto, quando é uma pessoa só a querer ser o senhor absoluto da banda, há pessoas que não concordam e vão abandonar. Sim. Não havia o espírito contestatário que há hoje, não é? As pessoas iam abandonar, não estavam para estar a chatear, ele quer mandar sozinho, então manda sozinho. Portanto, as pessoas iam sim da direção e ficou sozinho. Estava-lhe a perguntar porque houve bandas em que sentiram, por exemplo, a questão da imigração ou a questão de ir coincidência de vários músicos importantes, por exemplo, terem estado na guerra e disso ter contribuído para sim, algumas bandas. Aqui não sentiu muito isso. A banda aqui deve ter sido das poucas bandas do Conceito que teve sempre praticamente ativa. Mais estipulado, menos estipulado, devido à ajuda de músicos de fora e buscar músicos da mata. Nós já ainda hoje faz assim, colaboramos uns com os outros, né, as bandas. E conseguiu-se no aspecto musical, conseguiu-se ir aguentando sempre. O problema estava na parte administrativa. Na parte da gestão. Era a parte de gestão que era complicada. Não havia condições. O que é que era a banda em termos de... O que é que representava uma banda? A pergunta pode parecer muito demasiado óbvia, mas o que é que representava a banda para a terra? A banda representava e representa ainda hoje o seu ex-libris, o da terra. Eu agora tenho outras atividades, o caso mais ligado à igreja, que é o caso do Centro de Assistência Paroquial, mas a banda foi sempre o menino dos olhos da população. Embora nem sempre gostam muito, mas nem sempre colaboram quando deviam colaborar. Naquela altura, a população não havia muita imigração para a mata sofreu muito isso, muita malta foi para a França, cá foi muitos para Lisboa. Ou seja... Muito cedo começou. Antes a imigração era mais Lisboa. E, por exemplo, em determinadas alturas a banda ia a Lisboa atuar, foi algumas vezes atuar, inclusive o presidente da altura estava estabelecido em Lisboa, e há uma história engraçada, que o Sr. Alexandre sabe melhor do que eu. Não, isto estabelecido muito depois disso. Não. O presidente do da altura, Pena Gomes. Ele comprou um autocarro da Carris. Sim. E a banda vai tocar a Lisboa e vão no autocarro antigo, velho, daqueles da primeira andar. E o autocarro avariou em plano Lisboa. Não havia seguros como há hoje, nem assistência em viagem. Então, eles pura e simplesmente deixaram o autocarro estacionado lá. Teve anos estacionado, até que a Câmara de Lisboa aplicou uma coima valente. E estacionado aonde? No Marquês de Pombal. Na Praça Marquês de Pombal, é um carro discreto, não é? Um carro discreto. Estava ali em pleno arco. Não, mas isso não foi por avariar. Eu pus lá aquilo quase de propósito. O autocarro já não merecia reparação e até eu resolvi pôs ali para fazer publicidade. Lá estava. Já fizeram hora com a minha Pedroense e tal. As tantas aquilo arrombavam as portas e aquilo era uma casa de prostituição. Era uma pouca vergonha. Tinha que servir para alguma coisa. Aquilo era uma pouca vergonha. Isso foi em que altura? Foi antes, isso deve ter sido em 70, por aí. 1970, foi quase numa forma da dele. Entretanto, a Câmara mandou retirar aquilo, que era muito pesado, a Câmara não tinha pronto-socorro para rebocar. Foram os bombeiros de Algés, com o pronto-socorro deles, é que foram buscar o autocarro, lá para um parque da Câmara, e aparece-nos aqui, depois nós já estamos na direção, aparece-nos aqui uma intimação da Câmara de Lisboa a pagar um valor nessa altura. X por reboque, X cada dia de estadia, e bem, agarrei-me ali ao Presidente da Câmara de então, que é o Fernando Cunha, ter com ele, o Presidente, temos que ver para pagar isto. Não temos hipótese de pagar isto. Não foi de João e Matias, olha. Fez casa. Depois, só pode ser que não. Já depois tira da gravação. Entretanto, Se conseguimos.
o Fernando Cunha lá mandou um ofício para o Presidente da Câmara de Lisboa. Parece-me que era o Cassis. Presidente da Câmara de Lisboa. Então, o Presidente da Câmara de Lisboa perdoou tudo o que era multas e as taxas do lado do Parque da Câmara, mas tínhamos que pagar aos bombeiros de Algés. Então pedi um amigo, um português, para lá ir e os bombeiros de Algés, então lá foi. Na altura parece-me que era 5 contos, parece-me que foi 5 contos que eles levaram com o reboque daquilo. Mais um primeiro. Há bocado estavam a falar que a banda era antes do 25 de Abril, era muito diferente da banda que apareceu, da banda como era depois, mesmo do ponto de vista da constituição dos seus elementos. Uma vez, por exemplo, senhoras não existiam nas bandas, não é? Isso era uma coisa que não havia. Aqui entraram, se calhar por volta dos anos 80, sim. Sim, começaram a aparecer as primeiras senhoras, talvez 70 e muitas coisas, anos 80. 70 e poucos entrei eu e não havia mulher nenhuma na altura que entrei eu. Entraste quando? Entrei em 70, com 11 anos, portanto em 71. 65, 76. 76. Comecei com 11. Pois já, próximo. Não havia mulher nenhuma na altura. Próximo 1980, Sim. Começou a aparecer aí uma outra, agora não me lembro quem foram os primeiros. Essa foi aqui a Lina, aqui que era. A Lina, a minha irmã Carmina, a Bela da Loja. Eram filhas de músicos. Filhas, irmãs. Era parar por aí. Sim. E mesmo assim, depois, quando entravam, muitas vezes, depois começavam a namorar. Aquela história saía. Sim. Sim, estudavam, iam a Lisboa, para a universidade. A menos que os namorados também fossem Os músicos. namorados também não gostavam muito e tal. Mas isso ainda hoje se mantém. E ainda hoje se mantém. Fazia um bocado de pressão. Pelo menos quando ao domingo ou fim de semana, quando há atividades, pronto, as pessoas têm que estar disponíveis. Mas agora já a coisa já mudou. Hoje em dia a situação é completamente diferente. Sim. Então, senhor Temos de estar Presidente, sempre a renovar, não é? Temos de Claro. estar sempre a renovar, porque muitas saem, vão estudar para Lisboa, para a faculdade e depois por lá ficam. não tem questões para fazer? Temos. Tem? Lá também. Nós gostávamos de saber como é que era aquilo de droga antes de se dar o 25 de Abril, como é que funcionava a tua aldeia. Droga, como eu já disse, é que isto era predominantemente agrícola. Mas tinha muita gente, também era, vamos lá ver que fosse 50-50. Empregados na indústria, de Renova principalmente, as senhoras nas malhas de Minde e o restante era na agricultura. Depois foi evoluindo mais para a parte da indústria, não é? Da agricultura. Um pobrezinho, não dá Não há para ninguém, comer. né? Os na agricultura. Não dá para comer. E este edifício aqui era só mesmo para a banda ou era um sítio também de encontro da população? Este edifício, isto é uma história engraçada. A banda de antes estava ali na antiga Casa do Ensaio Velho, que chamamos nós, que é uma sede pequenina, aquilo é pequeno. E houve um grupo de homens, por acaso, o meu pai também ainda pertenceu a esse grupo, que resolveram começar a fazer o que está aqui. Chão de terra, para fazer umas récitas, como diziam na altura, fazer os teatros, fez-se o palco, fez-se a casa até ali, e chão de terra batida, telha vã, e começaram-se a fazer uns teatros. E era, vamos lá, a parte mais lúdica que a população tinha, porque não havia televisão, não havia nada. Havia as peças de teatro que eram todas feitas aqui. E faziam-se aqui peças muito boas, chegavam-se a fazer aqui operetas com um certo nível. Segundo ouvi falar aos mais antigos, havia mestres que se interessavam, faziam a parte musical, ou adaptavam à banda, e acho que fizeram aqui operetas muito interessantes. Mas essas operetas também tinham personagens femininas ou Sim, tinham. Para as O teatro operetas? tinha, Para o certo. teatro, E muitas tinha- delas musicadas. Muitas delas musicadas. Ou seja, É musicada. A opereta é musicada, não é? Sim. À partida. os maestros que estavam cá nessa altura eram profissionais. Só viviam Ah, fora. Viviam cá. Tinham cá uma casa. Eu aprendi música com um mestre desses, a viver cá numa casa. Tinha uma casa que era de Astral. Sim. 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 E viviam, faziam, Aqui há uns estavam anos aqui, era assim. estavam aqui 7 dias por semana. E a banda é que lhe tinha que E pagar a os banda seus. pagava. Pagavam o ordenado, Yeah. nós íamos para a casa dele, que é uma casa
Que é da Câmara, pá. Não havia fotocopiadores, né? Não havia nada. Eles tinham Tínhamos passado para lá, dias ali, aprender música para lá, e depois aos ensaios é que vinhamos para aqui. Eu, por exemplo, eu e a malta que aprendeu comigo, na altura, íamos para a casa do mestre Alves. Aqueles dias da semana. Diziam, essa eram os dias história íamos da do- escola e íamos para ali aprender Eu música para a vivia, casa mas dele. não me recordo onde é que ele vivia. Onde é que Ah, ele- na A casa onde está agora o Nino, ali em frente Essa casa ao foi Sport, comprada que é uma pela casa que Câmara. foi comprada pela Câmara. Onde a mulher Quando a dele- mulher dele se matou, lá no Damasqueiro. Pois, na casa que é em frente ao posto médico. Sim, casa em frente ao posto Que na médico. altura era da igreja. Isso Pois. Pois, agora que era o dono da Mas casa. entretanto aquilo levou umas voltas, a Câmara é que comprou aquilo. Mas na altura Mas o mestre Eu Alves, na altura tive uma luta terrível com a igreja, o mestre Alves viveu lá há muito tempo. porque a Eu aprendi música lá. igreja queria considerar aquilo dele e eu bati o pé e não sei o quê, consegui que aquilo passasse para a junta de freguesia. Pronto, agora é da Câmara, porque não sei, não perguntes. Então esses maestros Eu sei residiam porquê. aqui, o que não quer dizer que fossem cá, vinham de fora, normalmente Alguns, vinham de fora. havia outros que queriam tomar. Sim. Portanto, que E todos essa depois há bocado, realmente, pensando bem, é lógico, os músicos tinham que ter partituras esses maestros. Hoje tira-se uma fotocópia, mas na altura eram era os tudo maestros escrito à mão. claro, e tinham que Vocês fazer veem os exemplares aí, todos, Com os instrumentos todos. cada um para os instrumentos. Chegava ao pé do mestre Alves, oh, mestre, preciso deste papel. Ele ia. Nós não temos um arquivo, não temos um arquivo. Não tem. Assim na verdadeira Assunção. Há aí caixotes com restos. Músicas. Ou peças que foram usurpadas por Outras outros foram médicos. usurpados, depois uns levavam umas coisas, depois outros levavam outras. Pois, não. Houve outras que chegaram até os nossos dias. Pronto. É o que é. Em termos de repertório, o que era o repertório? Houve mudanças no repertório? Como da noite para o dia. Antes e depois? Como da noite para o dia. Houve? Naquela Porquê? altura o repertório era um repertório feito à medida Dos dos músicos. músicos. Eram coisas muito simples que eles Marchas inventavam. militares. As marchas militares, uma peça ou outra clássica, um certo de uma peça ou outra clássica. E eles faziam aquilo, imagina, tinha um gajo que tocava bem o saxofone. Então ele punha um instrumento, punha a música toda no saxofone. Tinha outro que. Porque assim, eles musicalmente eram um pouco mais de autodidatas. Porque a formação era uma formação muito básica, está a perceber? Eu recordo que chegavam à página 100 do solfejo, Eram os heróis. estavam capazes de ir para Eram heróis. Eram heróis. Pronto. a lição de 100 hoje não é nada, não é? Hoje em dia as coisas estão tudo tão mais para frente. O que é que foi o grande clique aqui nesta evolução? Foi a introdução da música nas escolas. Com as AECs, atividades extracurriculares, onde todos os alunos têm contacto com música desde o primeiro ano. Claro. Já alguns até já no infantário até, mas oficialmente consegue-se ter música desde o primeiro ano até ao nono. A minha filha E o papel da banda também mudou um bocado. O papel da da banda também antes era. Estou a Sim, descobrir, sim. estou a perguntar porque eu não Sim, sei. evoluiu. Estou a pensar. Antes a banda era essencialmente para acompanhar, para andar em procissão, por Era, exemplo, procissões ou marcha, sagradas. e portanto. Sim, as festas Embora lá. tivesse também a parte de concerto, estava a concerto, não é? Atenção, As festas de verão, mas sim, festas até de nisso verão. também mudou. Também mudou, Porquê? Porque exatamente. as bandas antigamente é que faziam as festas. Exato. À semelhança daquilo que acontece hoje no Norte. Hoje uma festa no Norte tem um artista, mas as bandas há um dia ou dois, e normalmente é ao domingo, em que estão a tocar chegam até... a ter duas em Sim, simultâneo. duas bandas em simultâneo, a tocar até 1 da manhã, não há mais nada. E naquela altura era mais ou menos assim. Era assim também. Pronto. Eles faziam manhãs arruadas, faziam os peditórios, e eu podia fazer. Depois faziam as procissões e depois faziam os concertos à noite, até às tantas horas da noite. Normalmente até eram duas bandas, umas. Cada despide, tocava uma, tocava outra, tocava uma, tocava outra. Há bocado estava a contar um aspecto interessante, que era o facto de os músicos contarem com a banda como uma forma de complemento para Para refeições. Eu ao princípio, quando... aquilo que estava há bocado a dizer, Sim, só ao porque princípio, não quando ficou. entrei para aqui aos 11 anos, a gente comia melhor era nas festas. Porque havia aí muita gentinha. Eu, por exemplo, em minha casa, eu digo assim, nunca houve fome em casa dos meus pais, mas nunca houve mimos. Porque os mimos não havia, era só meu pai trabalhar para tantos. Ou seja, a gente nas festas era quando a gente comia melhorzinho. Quando saía daqui. Quando saía daqui, Conforme a casa onde calhavam também. ou na casa ou nas festas. Eu chegavam, porque a gente, por exemplo, indo fazer uma festa, acontecia muita vez,
nós irmos 3 ou 4 músicos para uma casa comer. Por exemplo, você era lá da terra, olha, para a minha casa eu dou comer 2 ou 3 músicos. A gente comia aqueles mimosinhos que se apanhavam cá. Pronto. Havia outras festas que não comíamos mesmo na festa também. É engraçado que a banda, repetidamente, de anos a anos, iam aos mesmos locais. Sim. Iam aos locais. Então havia muitos que já conheciam as casas que serviam bem. Já sabiam, eu quero ir comer ali. Já disputavam os sítios para almoçar. Sabíamos, tal e qual. Até nisso as coisas mudaram. Mudou tudo. Claro. Hoje em dia não está Nada a ver com isso, claro. Na vossa história, vocês têm questões para pôr? Tem? Vamos aqui. Então vai embora. O que é que significava a música para as pessoas da Dragão no tempo da ditadura? Mas que significava em termos de quê? De formação ou em termos de... Para as pessoas, formação, o que é que as pessoas se gostavam da música, se era uma parte mais importante da vida delas, se era algo simbólico. Sim, era mais simbólico, né? As pessoas gostavam de ouvir, havia uns músicos, alguns deles eram apanhados a quase a gancho, tinha que sair, convencê-los e tal, e depois a moava, deixavam de aparecer, aos ensaios e às festas, e depois havia uma festa lá, se andava as direções atrás deles, não sei o quê, lá vinham, prometiam, sim senhor, que não iam falhar, mas eram só logo a seguir falhavam, e apanhámos isso tudo. Esse Pena Gomes tinha uma destilaria na altura, e então dos mesmos que ele dava aos músicos, mas eles não podiam falhar, é que eles tinham os figos destilados de borla. Davam-se aos porcos, davam-se aos animais, não sei o quê. Então lá buscar figos destilados de borla. Os músicos. Os músicos. Cada músico, cada ensaio recebia Tinha X quilos, fazia 1 quilo de fico cheio. Era um brinde. Estás a ver? Tinha direito a isso. Pagamento quase. Há iatas antigas. Há iatas antigas, desculpa lá. Há iatas antigas, onde a gente vê, por exemplo, o músico, pagamento de este ganhou X, por exemplo, 5 escudos e meio litro de vinho, ou 1 litro de vinho. Na altura, vivia-se mal cá. Sim. Isto era uma aldeia, ainda hoje é, mas vivia-se muito pior do que o que se vive hoje. E isto era um suplemento, era tudo quanto viesse era lucro, que é o caso desse Pena Gomes, os figos destilados para os animais, era um extra que entrava. Eu costumo dizer que conhecia a pré-história, que eu vivia em Lisboa até aos 11 anos. Vinha cá passar as férias. Então era engraçado que nessa altura as ruas eram chão de terra, não havia estradas alcatroadas, nem para Torres Novas havia estrada alcatroada, era Mactama. E os carros de bois eram o chamado eixo rijo. Davam uma lata de azeite dos borros, ou coisa assim do género, punha no eixo, então aquilo lá. Sim. Era assim, portanto, depois lá passaram a aparecer os carros de boi já com eixo, com uma espécie de rolamento, e era engraçado que eu dizia, eu conhecia a pré-história, isso aqui era quase pré-histórico, não é? É engraçado, eu vinha de Lisboa, já no ambiente de Lisboa, eu chegava aqui, a princípio estranhava, depois habituei-me, já sabia que vinha para a aldeia que era assim, não é? Para a história não era, mas eu costumo dizer que vivi no século XIX, no XX e no XXI. Porque essas coisas dos bois e das aldeias sem luz e tudo, Pois, aquilo também não havia a luz. maneira do século XIX, eu lembro perfeitamente. A casa dos meus avós era assim, não é? E onde eu vivia, depois as coisas mudaram. Quais foram os países em que a banda chegou a atuar? Nunca Os sido. países, Não, Só cá. Mais longe que fomos. Só nacional. Mais longe que fomos foi lá acima ao pé da guarda. Fomos uma vez tocar à terra do Procurador Pinto Monteiro. Isso mesmo. Ao pé de guarda. Pé de Castelo Branco. Acho que foi isso Não. mais assim, para lá da guarda. É. O pé de Vilar Formoso. Isso aqui do Velha, lá, Porto Velho. Porto do Velha, aquilo é depois já é pegada quase com os Fomos a pães. Lisboa, fomos a Setúbal, já fomos a São João da Madeira. Vila da Feira. Vila da Feira. Vila da Feira. Mas é 90. Sempre aqui. Ao pé da Figueira da Foz. Feira de Polares, Figueira da Foz. Sim. Aí também no Carvalhal de Lagos. Também lá fomos. Sim, mas é tudo mais aqui. Tudo aqui na. Intercâmbios de banda. Nunca tivemos. Temos um sonho, mas ainda nunca o conseguimos realizar. Era- Cair aos Açores. Mas agora. Tem que se ver com os sonhos. Diz lá, Miguel. Então, e foram remunerados por alguma dessas atuações ou foi Os assim? músicos são os diretores. Os diretores ganhavam bem, por isso é que eu estava cá. Os músicos ainda ganhavam melhor, porque eles se aguentavam cá. Os músicos ainda ganhavam melhor, era pá, se não for tudo com amor. É isto, olha. Cá uma vez eu Olha. logo embora, Como estavam. o Sr. Alexandre disse, esta atividade viveu sempre atrás dos prejuízos. Ou seja,
foi preciso comprar instrumental, comprou-se, mas ficou uma dívida, teve que ser paga. Foi preciso fazer obras e há bocado, como complemento daquilo que vocês procuraram, do que é que esta coletividade hoje em dia é. Isto começou como uma casa de teatro, depois passou a ser a casa do ensaio da banda, e hoje em dia é a única casa que está aberta à comunidade e que tem condições para receber a comunidade. No Pedrógão não existe mais nada. Pronto. O que aqui está, o investimento no edifício é da banda, mas muito o investimento que é feito em infraestruturas de apoio, sabe? A cozinha, são feitas por comissões de festas, não somos nós Festas é feitas aqui e depois em contrapartida Claro, vão fantasticar, vão melhorar, não sei o que. Por isso, esta casa, olha, está ali, que diz ali, esta casa também é tua, estima, lá ao fundo. é isso. Hoje em dia serve de apoio aos peregrinos. Toda a vida funcionou assim. Da semana passada aqui teve peregrinos, passem bem. O que é que faz um jovem de 44 anos assumir... Há necessidade. Não, eu tenho 46 Agora é 46. e já sou presidente há 20 Mas anos aqui de Cabo. Há 20 anos é mesmo, começar mesmo... Não, era... É o filho da terra. Pois, primeiro foi isso. Primeiro foi eu pensar que cá consegui sempre ter tantas ou mais oportunidades como em Lisboa e então vim para cá. Na verdade foi um erro, mas pronto. É o que é. Não me arrependo das decisões. Oh, senhor, não pode pôr aí coisas que a gente dá muito trabalho a tirar. Pronto. E depois, eu sempre toquei, desde os 13 anos, fiz a universidade a tocar nas bandas e coloquei em quase todas as bandas do Conselho de Torres Novas e fora, e os meus amigos estavam neste núcleo. Quando eu vim para cá, senti necessidade também de ajudar e de transmitir um pouco daquilo que eu tinha colhido em Lisboa e visto dessas vivências. Assumi a direção, encargos não havia assim de grande monta. Agora, o que é que temos feito ao longo destes anos? Investir na escola de música, investir na formação, investir nos instrumentos, nos bradamentos. Isto é um processo cíclico, é rotina. Isso é outra coisa que em poucos lados está, como a gente aqui, nunca se levou um tostão para aprender música. Quem quer aprender música, ninguém paga um ensino tostão. aqui é totalmente Sempre foi. Vocês, nesse caso, vocês estão a fazer... Sempre foi. Totalmente. Nunca quisemos. Há um pormenor que é importante. E desde sempre. Desde sempre. Quando no vosso Sim, tempo, sim, quando desde aprenderam, sempre. nunca pagaram. Ninguém pagou. Mas sempre gratos. Sempre gratos. Há um pormenor que é importante, que há bocadinho eu não estava aqui, veio uma ideia, a gente começa a lembrar das coisas, que eu ouvia aos mais antigos, aos músicos mais antigos, que a banda, em determinada altura, houve uma cisão, houve um desentendimento e dividiu-se em duas bandas. Uma era a banda de Palteso, chamavam eles, e a outra era a banda, acho que se chamava Burguense. Até que um dia, pronto, e os que saíram, depois é que vieram para esta parte. Já existia esta casa para os teatros. E então saíram de um bocado do ensaio velho e vieram para aqui. Mais tarde uniram-se, porque a banda do Palteso, acho que era do Palteso, chamavam Era mesmo. Nada a ver aí. Nada aí. Está no livro. No libertado. Eu tenho lá esses apontamentos. Entretanto, o Dom Trindade e o Mato Zé Gamero e o Zé Cadeta, como é que não estavam estas histórias. E então, há um dia que a banda vem de Salver de uma festa de binda ou coisa assim do género, e os outros foram esperá-los A entrada do programa. à entrada do programa. E receberam-nos e tal, fizeram uma festa e fizeram as pazes, e então foi a partir que aí nasceu a Sociedade Filarmónica União Pedroguense. União. Conceito de união. Foi aí que se passou a chamar a União Pedroguense. O Palteso uniu-se com... Eu peço não quero associação. Agora me pode deixar. Nós temos que cortar estas coisas. Porquê? Então, É a realidade, está na história. Da história. Tal e qual, faz parte Uma das da partes mais que justificam o nome da banda, agora é que vamos cortar. Então, isto é que é... Outra. O Palteso aceitou levar isso para Vocês estão a falar isso no vosso Tal e tempo. qual. No nosso tempo, isso não era necessariamente isso. Daqui deste lado, nós estamos a dar a isso outra... Os homens antes defendiam-se era o quê? Era com paus.
Havia lutas, era porrada, era assim. Não sabia. Explicação muito. Os homens davam um pau bem duro, Um cajado. cajado, às vezes eram ferrados em baixo. E quando havia desacato, Que era o domingo à tarde. O desporto deles era ver cobras. Estavam bêbados. ia rachar cabeças. Era o E desporto. portanto, um homem, quando saía, e ainda por cima não se esqueçam, estamos a falar de alturas em que não havia luz elétrica, era muito arriscado andar por caminhos às escuras, onde não sabias nunca o que é que ias encontrar. E portanto o homem tinha que se precaver. E portanto não há nada como um tipo manter-se teso, de preferência com um pau na mão, próximo. Não é? Eu aqui, quando foi a implantação da junta de freguesia aqui no Pedrógão, Exatamente, deve ter havido muita paulada Foi retirada a sede do ali daquele lado, pois claro, e exatamente. então fez ali uma fronteira. Havia uma zona ali à entrada Era o Teixão, ainda lá está o Teixão. ao pé daquele Pinhamanso, o Teixão, não podiam passar para cá. É, Teixão para lá. Ok. E então eles faziam piquetes, os homens daqui, lá está, com os tais Paulo, a ver se algum passava para cá. Então os de Alquedão, para ir para Torres Norte, tinham que ir por aquelas estradas de direita para Ferrão, por aí fora, não podiam passar por aqui. Não podiam passar, se tentassem passar havia Os antigos muito era assim. Antigamente era. Eu ainda sou do tempo de irmos, quando o Zé Polícia namorava a mulher, a gente ia lá buscar melões e vinhamos ser corridos à pedrada do Alquedão para cá, em Cachuco. No meu tempo ainda havia essa guerra entre o Pedrógão e o Alquedão. Que houve muitos anos, porque a freguesia era no Alquedão e o Pedrógão roubou a freguesia. Historicamente, o Alquedão é mais antigo. É mais antigo, sim. Então, hoje em dia já não há essas rivalidades, mas há uns anos atrás Mas, ainda não há muitos as bandas contribuíam muito para marcar o bairrismo de Sim, Inglaterra. sim, Claro, sem dúvida alguma. Ter a banda e sair com a banda à rua era um motivo de grande orgulho. Não é? ainda hoje é, não tanto, mas eu ainda assim. Quer Sendo dizer, aqui, onde é que isso gosta mesmo. mais de tocar? Como músico, onde é que gosta mais de tocar? É fora ou aqui na É terra? cá na terra. E nós, quando se fazem os E concertos, depois, quando se faz, está a casa cheia sempre. Nós ainda conseguimos fazer uma festa. Aliás, este ano nem sei se vai haver festa. Provavelmente não, mas pronto. Até enquanto houve festa aqui, nós ainda conseguimos fazer as Essa festas. festa é a festa religiosa. Festa mais religiosa. A senhora Mendes Ainda conseguimos fazer uma Festa de setembro. Sim. Conseguimos fazer uma festa modelo antigo. Ou seja, com vitória, procissão, concerto, procissão na segunda-feira, que era coisa que não existe em mais lado nenhum, fora daqui do o Trógão. concerto da segunda-feira. E concerto na segunda-feira. Fora aqui do Trógão. Isto já está praticamente. É uma procissão aqui, uma procissão ali. E de preferência só um grupinho. E de preferência um só. E desta semana me telefonaram, que eu liguei ao Nuno, para o pé de Santarém. Queriam, mas só 7 ou 8 músicos. Tá. Não há hipótese. Era Há mano. sempre músicos para acompanhar A uma procissão. Já não querem a banda. Não, querem um grupinho. Querem um grupinho só. Preferência um grupo. Isso acaba por tirar. Não, sim, a gente tem uma banda, não é um bando, como é que costuma dizer. Sim, claro. Portanto, aqui atuar em Pedrógão ou desfilar em Pedrógão. É banda, tem que ser banda mesmo. Não, o que quer dizer é ainda dá. Dá pica. É o maior Dá, orgulho. é nem para as próprias pessoas. E nós temos sido um bocado inovadores em alguns aspectos. Nós fomos a primeira banda filarmónica a atuar no Virgínia, do Conselho de Torres Novas. Fomos a primeira. Fomos a primeira banda filarmónica a encher o Virgínia em 2 dias. Só foi conseguido pelo Jorge Palma hoje. E antes do Jorge Palma foi um outro concerto, também de um artista qualquer, que eu não me recordo quem é que foi. Mas fomos nós, fora esse artista, fomos nós e agora foi o Jorge Palma. Que atuamos com os Quinta do Vil. Quinta do Vil lá agora. Em janeiro. Sim, este ano. Epá, e não quer dizer que as outras, não nos prezando trabalho de Riachos, que é uma vila, enquanto a banda já foi lá fora, tem uma estrutura, nós conseguimos ter sido ainda um pouco inovadores ao longo destes últimos anos. Agora, neste momento, sofremos na pele um pouco aquilo que existe transversal a toda a nossa sociedade, que é a responsabilização, a falta de responsabilidade das pessoas,
o abandono precoce por causa das universidades, por causa do namoro e o envelhecimento das aldeias. As aldeias estão envelhecidas, falta de jovens, pouca natalidade, morre-se mais do que nasce. E depois os miúdos, quando chegam aos 18 anos, vão-se embora. Depois torna-se mais complicado voltarem para cá, gerir os fins de semana. Mas isso faz parte. Mal de nós, se não nos soubéssemos adaptar ou não gostássemos ou não quiséssemos viver com a verdade. Pronto, temos que nos adaptar. Alguma vez, eu não pergunto mais nada, senão eu vou dizer que eu não paro. Não, eu por acaso gostava de perguntar agora que o senhor referiu em malta mais nova na banda. Vocês notam que agora a malta mais nova tem menos interesse na banda do que se calhar tinha uns anos atrás? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. É assim, a malta mais nova tem mais formação do que havia há uns anos atrás, muito mais formação. Porquê? Por causa da questão do ensino escolar, das AECs. E agora, o que é que acontece? Os jovens interessam-se mais pela música. Os jovens interessam-se mais pela música, os jovens têm mais cultura musical e são mais exigentes. Ponto. Estás a perceber? Nós aqui não conseguimos tocar qualquer coisa. Nós temos que tocar coisas que Puxem pela gente. que lhes encha a alma, que lhes puxa por eles. E vamos dar um exemplo. O concerto do Esquinta do Bio foi organizado em 2 meses. Foi um desafio que nos foi lançado e nós em 2 meses montamos aquele concerto. E era um concerto 27 músicas. dando responsabilidade, porque é assim, vamos estar com uma estrutura profissional com banda filarmónica amadora. E como é que vai ser o primeiro impacto? E os putos vieram aos ensaios, trabalharam e correu tudo muito bem. Por isso, eu nunca me canso de dizer que cada miúdo que aqui entra, cada miúdo que aqui está, que independentemente depois do percurso que ele vai tomar a seguir, para mim é mais um que fica. Está a perceber? E tenho aqui miúdos que os considero como meus filhos, porque fez parte da educação deles. Sim. Porque vocês lembrem-se de uma coisa, vocês, enquanto alunos e enquanto professor, nós somos um complemento da formação deles. E alguns que aqui chegam não têm pais, vivem situações sociais em casa complicadas. Tinha aqui miúdos, o Miguel lembra-se, que chegavam, não, o Miguel não, é mais velho que tu, chegavam aqui sempre para um pequeno almoço, com roupa por passar, porque ia para uma festa, com umas piugas de uma cor e outra de outra. Estão a perceber? Ou seja, aquilo que nós tentamos transmitir aos miúdos que seja um bocado mais de responsabilidade do dia a dia. O estar no grupo é sempre O estar no grupo. educativo e vocês também cuidaram desse aspecto, Certo. do aspecto pessoal e social. Certo. É isso. E temos aqui uma equipa que vai, é reformado, eu sou engenheiro, temos um médico, temos um operários, e por vezes, quando um vai um dente, as coisas internamente, todas as coisas resolvem-se. Até por pergunta dizeste da malta nova. O mais velho que anda na banda neste momento sou eu. Também sou o que sempre menos músicas, um bocado. Atenção. Mas sou o mais velho que aí anda. Ou seja, não me considero uma pessoa idosa, tenho 58 anos. E temos aí 30 músicos, ou 20 e poucos músicos, e o resto é tudo malta mais nova. Tudo. Malta nova. Os mais. O nosso mestre hoje. O maestro é jovem. Que é da nossa escola. A jovem é da outra vez, ele disse-me que era daqui de droga. Estou aqui na escola. Só não conseguiram fracassar o Miguel. Ainda dou cá. Mas ainda está atento, nunca é tarde, Miguel. Ainda me chatearam, mas eu não. Arranjei uma pandeireta para o rapaz. Pá. Não. Ainda estás a tempo. Queria perguntar mais alguma há coisa. uma- Pá. Estes senhores têm mais que fazer do que aturar-nos. Há uma fase que é importante eu também falar nisso. Então pronto, seguimento ao que acabou de dizer, a minha pergunta é se vocês são de defender a opinião que a música é importante para a educação como uma pessoa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Está provado cientificamente por todas as razões óbvias e mais óbvias. E volto à conversa de há bocado. Isto aqui, hoje em dia, não é uma banda, é uma família. Na escola de formação. Uma escola de formação, mas é uma família. Que é isso cá, 20 ou 25 anos atrás, não era bem assim. É esta É esta grande mudança. podemos considerar aqui que foi
a grande evolução do que era a banda no antes do 25 de Abril e no pós-25 de Abril. Agora é uma Isto era uma família. família, porque aqui todos aqui eram primos, eram amigos, isto é uma terra pequena, não é? Hoje em dia esta família está aumentada porquê? Porque somos os de cá, depois é mais os dali, e depois é mais os Não interessa, é um grupo, é uma família que está unida. E esse aspecto de cuidar também, se calhar, foi fortalecido mais tarde do que antes. Antes não, era cada qual Agora é por que si. é que vocês começaram, mas isso também são valores novos que chegaram às São valores que pessoas. são criados Não é? pelas E direções. mesmo em termos de repertório, a exigência também veio da abertura cultural, que foi Eu permitida colaboro. pelos tempos mais modernos, mais recentes. não Já é? colaborei com várias Isso deve ter direções. tido efeito nas pessoas. As pessoas são diferentes, têm outros desejos, têm outras aspirações. E têm são os outra- músicos que andam aqui, se calhar mudam de pensamentos e se calhar tornam-se pessoas, pronto, com outra consciência mais sensíveis, tornam-se pessoas melhores da forma diferente de tratar o próximo. Saber viver em grupo, é importante. saber viver em Mas grupo. as coletividades têm esse papel e por isso é que faz pena. Eu pertenci muitos anos a uma coletividade também e estive lá muitos anos e acompanho mais ou menos de perto outra. A mim faz-me impressão como é que eles hoje não estão muito ligados. Há muito poucos ligados a coletividades. Muito poucos. Porque eles. Porque para mim foi um lugar, aquelas a que eu pertenci foram lugares para mim fundamentais Porque a formação na deles, manhã. Desculpa, nós, por exemplo, eu falo por mim. Sim. Eu, quando comecei aqui, era a minha única hipótese de Sim, do trivial. sair debaixo da saia da mãe, como se costuma dizer. Eles hoje acabam por ter tudo. Eu acho que Digo eu, acho que nem sei isso. eu falo pela minha filha. Pode ser que tenha. Eu acho que a formação deles hoje em Se dia. calhar não têm, mas eu acho que eles hoje têm outras Eu acho que a vantagens. formação deles hoje em Sim, dia sem é dúvida. muito apoiada não no associativismo, porque o associativismo é uma coisa que é tendencialmente gratuita e a formação deles hoje em dia é financiada, toda ela. A minha filha andou na ginástica, pagava-se a cota da ginástica, andava na ginástica. Mas isso não é a mesma coisa. Isso não é a associativismo. mesma coisa. E aqui é totalmente gratuito. Tudo. Não é tendencialmente gratuito como é a educação do nosso país. É tudo totalmente gratuito. E um miúdo, para sair à rua, já tem atrás dele, no mínimo, 2 anos de formação, um instrumento e uma farda. Mas eu acho que que há outra, representam... para mim a outra coisa mais importante é o facto de o estar numa banda ou estar no, sei lá, eu estou a achar piada porque eles não foram, mas eu fui à entrevista lá, aliás, e há muita coisa que é igual. O que eles lá dizem é igualzinho ao que vocês dizem. E o facto de lá ter e o que eles dizem e aquilo que eu senti é que quando está numa coletividade está-se a fazer um trabalho em grupo. Sim. E é esse trabalho em grupo que prepara e educa para outras coisas. Ao passo que há muitas coisas que se fazem, mas fazem-se um pouco mais individualmente. E aquela... Pois não é o convívio. E é isso que eu acho que é uma pena se eles não podem experienciar isso. E é isso que eu acho que eles hoje não têm tanta oportunidade, ou não sei, ou não pensam nisso. Esta coletividade, se tivesse sido gerida em grupo, com essa filosofia de grupo e de união, Já não nunca estava. tinha. Já estava. Mas o facto de estar numa banda é muito diferente de estar em casa a tocar piano sozinho. Certo. Sim. E isso obriga-me a tomar atenção aos outros, obriga-me a tomar atenção ao mestre. Até porque na nossa filosofia aqui é assim. Obriga-me Podem vir aprender música, não quer dizer que tenham que vir para a banda. Porque, claro. nada a ver. E é assim, e é apenas... Independentemente se queres vir para a banda ou não, podes vir aprender música de boa. Tu podes ser o melhor músico do mundo. Tal e qual. Podes ser o melhor músico do mundo. Mas se não conseguires trabalhar em grupo, não vale a pena andares numa banda filarmónica. Porque a pior coisa que aqui podem haver é vedetas. Porque no dia que houver aqui uma vedeta, estou a falar não é no muito plural. simples, é muito simples. As pessoas acabam por se afastar porque não é esse o espírito. O espírito é colaborar com todos. É sempre capaz de fazer Todos são iguais, mas há um todos fazem gozo o seu muito papel. grande. Quando, É isso que Dá-nos um gozo muito grande. Quando se resulta, aquilo dá um Dá-nos gozo um muito gozo grande. muito grande ter aqui um miúdo que sobressaia perante os outros. Tecnicamente são melhores, que trabalham mais. E vê-se, porque esses miúdos depois acabam de ter. Mas um bom músico é um músico que também é capaz de se adaptar àquilo que é o efeito global, parece-me a mim. Com isso Isso aí há aqui 2 ou 3 factos que são importantes para nós falarmos também de dificuldades, porque não vamos falar só de maravilhas. E há uma coisa que estamos a falar em músicos
A uma certa altura foi necessário fazer uma renovação, quase à força. Porquê? Porque havia aqui muitos moços com 70, 80 anos, ou mais. Entrar um jovem com 10, 11, 12 anos era uma carga de trabalho. Não tinham paciência, ou porque chegavam atrasados, ou por não sei o quê, ou porque estás a falhar. Os miúdos também não se sentiam acarinhados. Então houve uma fase que nós tivemos que tomar medidas e começar a refrescar a banda. E pronto, começou a haver muitos jovens, sentiam-se mais apoiados, havia outra harmonia, havia outra brincadeira, evidentemente, os jovens, todos, quase todos, tirando aqui este velhote aqui. Sou velho. Neste momento sou velho. Mas lidar com essa coisa dos velhos também faz parte do crescimento. Faz parte. Mas é que eu sinto-me bem aqui no meio deles, o problema é esse. Havia velhotes. Eu fui operado já à coluna, já havia ter largado. Mas você não é velho, desculpe lá, porque isso Não, está logo eu só sou velho de idade. Então eu nem sei o que é dizer. Eu sou só velho de idade. Claro bem. Eu tenho mais 20 anos que eu, não tenho que ficar ofendido ali. E eu daqui a pouco. Mas a outra dificuldade que havia, que houve, foi muito difícil, foi quando nós tivemos que recorrer ao apoio do Estado. E chegou uma altura que ninguém queria vir para a direção da banda. Ninguém queria pegar nisto. Fugiam. Tentou-se várias vezes, eu represento a Assembleia Geral nessa altura. Tentou-se várias vezes formar direções, ninguém se candidatava. Era uma carga. Então começaram a utilizar um sistema que era de À força, claro. nomear uma comissão administrativa. Não, isso não é assim que funciona. Sim. Comissão administrativa. Então, baseei-me em 3 músicos, 3 diretores, onde ficaram a contar, foi o Luís, era o Agostinho e era o Bruno Eduardo. 3 indivíduos, claro que estavam sob a minha responsabilidade. E foi assim que isto se começou a montar, com 3 pessoas, que nem diretores eleitos eram. Portanto, se nós fôssemos para as normas democráticas hoje, a banda tinha caído, acabou. Não havia formas de eleger uma direção. E então, não havia formas de eleger uma direção, isto caía, fechava. E então tive que utilizar esse sistema, que foi sob a responsabilidade do Presidente da Assembleia Geral, essas pessoas funcionarem. E funcionou muito bem. Por sorte, foram pessoas que nunca falharam. Um era praticamente a pessoa que vinha abrir isto, para os ensaios e tal, que era o Manuel da Horta. O outro era o Luís Caminha, que funcionava quase como presidente, mas pronto, muito generoso e tudo. E era um que era o tesoureiro, que foi impecável também, que foi o Agostinho Felas. Claro. E funcionou assim. E as obras avançaram e andaram. E pronto, isto é uma história, são histórias muito. Já se passou por muitos altos e baixos. É muito altos e baixos. Mais perguntas? Acho que. Posso indicar? Eu acho. Acho que já eu estava o ensaio. Então vocês perceberam, para finalizar, como perceberam, há aqui uma transição do antes e do pós 25 de Abril. Porque eu não estava cá, minha era nascido, só cá estava o Sr. Gustavo e meti o João um novo, Pequenininho. mas Pois eu nasci em 65. Claro. a palavra democracia aqui, Mas não era assim. parte da atividade está presente desde essa altura. Se até essa altura os registros que há, as indicações que há não eram assim tantos, era lá está o tal espírito autoritário da figura de uma pessoa. Após 25 de Abril, com a introdução das direções, com a introdução dos regulamentos internos, dos estatutos, ou seja, passou a haver regras, e as regras eram para se cumprir, e eram cumpridas de acordo com aquilo que lá estava redigido naqueles textos, que ainda hoje estão ativos, que ainda hoje fazem parte das obrigações legais da coletividade, e hoje em dia as coletividades são equiparadas a uma empresa. É a segunda, foi no primeiro, após o 25 de Abril foi a introdução das regras, hoje em dia, passados estes anos, é a equiparação a uma empresa. Nós, enquanto diretores, somos responsáveis pelas coletividades, legalmente e estatutariamente. A coletividade tem contabilidade organizada, a coletividade tem tudo aquilo que vocês possam imaginar como uma empresa é. Pronto. Apesar de ser uma coletividade e ter regras próprias do associativismo e do coletivo. Pronto. Por isso, é assim, esta é a nossa visão das coisas. Espero que tenha ajudado Muitíssimo. Muito obrigado. E agradecemos. Muito obrigado por nos terem recebido. Agradecemos.